A paz do Senhor, adolescentes. Glória a Deus por mais esta aula, por mais essa EBD. Que o Senhor possa falar ao coração de vocês nesta manhã de domingo. Que o Espírito Santo possa entrar no coração, fazer morada. Que vocês possam aproveitar a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Amém? Também quero separar este tempo para oferta, né? Vocês já conhecem. Vocês podem ofertar pelo PicPay, podem ofertar pela conta da igreja ou pessoalmente na igreja, vindo aqui na igreja. Que vocês possam se sentir à vontade, aqueles que nos visitam também possam se sentir à vontade no nosso meio. A nossa igreja é a Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que vocês possam também serem abençoados pela Escola Bíblica Dominical. Vamos orar para começar? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por essa escola dominical, por cada um que nos assiste, ó Pai, por este domingo, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale através da sua palavra, ó Pai. Que o Senhor transforme as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Adolescentes, nós estamos na 7ª lição. Mas antes, eu queria fazer com vocês um breve resumo do que nós aprendemos até agora. Vamos fazer? Fique com a revista em mãos, para que a revista possa te auxiliar neste estudo. Bom, na primeira lição, nós aprendemos como surgiu a igreja. A igreja, nós sabemos que ela surgiu depois do dia de Pentecoste. Nós aprendemos que haviam aproximadamente 120 pessoas que buscavam a Deus em oração e foram vistas línguas como repartidas de fogo. E eles foram cheios do Espírito Santo. Nós podemos conferir em Lucas 24:49 que Jesus ordenou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Este, irmãos, o dia de Pentecoste, ele foi um marco inicial. Então, nós temos que lembrar que depois do dia de Pentecoste se iniciou a igreja. Ela nasceu, o local de origem, a cidade de origem foi Jerusalém, e os seus primeiros membros, eles eram todos judeus. Na segunda lição, nós aprendemos sobre a expansão da igreja. A expansão da igreja, ela se deu devido à grande perseguição que levou a igreja primitiva à obra missionária. Vimos também que que Estevão foi o primeiro mártir. Eles mataram a Estevão com a intenção, adolescentes, de parar a igreja. Mas isso não aconteceu. A igreja continuou, e aqueles irmãos, eles estavam cheios do Espírito Santo. Aquela chama de evangelismo, ela não se extinguiu, ela sempre aumentava a cada conversão. Então, eles, pela perseguição instituída em Jerusalém, eles tiveram que se expandir, eles não tinham a liberdade mais de cultuar a Deus ali em Jerusalém, então foram obrigados a expandir, a pregar o evangelho também em outras cidades, Eles foram por Samaria pregando o evangelho foi pregado em Damasco, Cesareia, Antioquia, Fenícia, Chipre, e através do apóstolo Paulo, ele foi pregado também por todo o Império Romano. Então, houve a expansão da igreja através da perseguição que impulsionou os cristãos daquela época a evangelizarem em outros lugares. Na terceira lição, nós aprendemos sobre a igreja perseguida, que a perseguição ela se intensificou. Muitas pessoas estavam morrendo pelo evangelho. Muitas pessoas foram perseguidas, foram aprisionadas, e essas pessoas, elas, por pregarem o evangelho, elas eram discriminadas,
quais eram os motivos da perseguição? Por que o Império Romano perseguia tanto os cristãos? Porque a não adoração ao outro Deus, né? Nós só adoramos a Deus como único Deus. Nós não adoramos nenhuma outra divindade, nenhuma outra pessoa. Então, a não adoração ao imperador era visto como um crime, porque isso atrapalhava também os negócios de Roma, como a venda de ídolos, né, de imagens. Então, por nós, os cristãos, não adorarem a outro Deus, éramos perseguidos. E na quarta lição, nós aprendemos sobre os defensores da fé. É muito importante, irmãos, conhecermos as pessoas que defendem o Evangelho, né, que morreram pelo Evangelho, como Justino Mártir, que foi condenado à morte em Roma por defender a fé. Na quinta lição, nós aprendemos sobre a paganização do cristianismo. As portas do inferno, adolescentes, não irão prevalecer nunca contra a igreja. O imperador Constantino, depois do Edito de Milão, que liberava o cristianismo, a perseguição, então, ela cessa. Essa foi uma grande vitória que faz com que o Império Romano, aos poucos, seja evangelizado. Né? Depois se torna a religião oficial do Império Romano, o cristianismo. Tivemos muitas vitórias. Por exemplo, a escravidão, ela, aos poucos, ela foi sendo abolida, né? Porque nós cristãos consideramos, através da palavra de Deus, que todos são iguais perante a Deus. Mas, irmãos, infelizmente, devido a um coração enganoso, através do homem, houve a paganização do cristianismo. Então, nós também aprendemos, na lição 6, sobre os pré-reformadores. Irmãos, em todo o tempo, houveram servos de Deus, fiéis à palavra, que não se deixaram levar pelas circunstâncias, por pior que elas fossem. Em todo o tempo, irmãos, mesmo como nós aprendemos na sexta lição, de que em momentos obscuros da igreja, há sempre os remanescentes, sempre homens buscando a Deus, sempre pessoas que leem a palavra e querem praticá-la e são fortalecidos pela palavra de Deus. Então, irmãos, agora nós chegamos na sétima lição. Eu vou explicar agora porque nós fizemos um breve resumo, bem rápido aqui, de tudo que nós aprendemos, porque agora não há mais uma perseguição, como nós lemos muitas vezes. A igreja, ela já está em boa parte da sociedade e de Roma. E na sétima lição, nós vamos estudar sobre a reforma protestante. Por que reforma? Bom, se nós precisamos reformar algo, se algo precisa ser reformado, é porque antes tinha uma forma. A igreja, ela perdeu a sua forma. Aquilo que nós aprendemos nas lições anteriores, que a igreja primitiva surgiu depois do dia de Pentecoste, porque ela vivia na doutrina dos apóstolos. Você sabe o que isso quer dizer? Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Porque, irmãos, eles ouviam a palavra de Deus dita pelos apóstolos, e praticavam, e também ensinavam, evangelizando a outras pessoas. A palavra de Deus,
era o princípio, era a regra de fé, era o que eles tinham, que definia o caminho que eles deviam trilhar, que a igreja devia trilhar. Então, a igreja, ela precisava voltar aos princípios da palavra de Deus. A reforma da igreja, ela foi um movimento inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que propôs o retorno das Escrituras. Foi este movimento que deu início às igrejas chamadas protestantes. Então, a igreja perde a sua forma, a igreja romana da época sai das Escrituras e começa a colocar a vontade do homem. Nós sabemos que o coração do homem é enganoso. Nós sabemos que o homem, maldito é o homem que confia no homem. Então, a igreja da época, ela não segue mais os princípios da palavra de Deus, mas sim princípios ditados pelo homem. E ela precisava ser reformada, voltar à forma que nós aprendemos lá em Atos dos Apóstolos. Para falar da reforma protestante, nós precisamos sempre falar de Lutero. E vocês sempre vão ouvir isso. O justo viverá pela fé. A reforma protestante, ela se iniciou no dia 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero protestou contra a igreja romana ao afixar à porta da igreja da cidade alemã de Wittenberg as suas famosas 95 teses, para serem debatidas como foco principal da doutrina da reforma. Vamos entender algumas coisas aqui, adolescentes. Lutero, a família de Lutero teve planos para ele, né? Queria que ele fosse advogado, né? Queria que ele tivesse uma boa profissão. Lutero depois teve outros planos para ele. Ele foi ser um monge em um mosteiro. Precisamos entender que Lutero tinha uma visão deturpada de Deus. Ele tinha dificuldades em entender como Deus agia. Através da palavra de Deus, através de Romanos, que está no nosso texto áureo, na revista de vocês, Romanos, capítulo 1, 17, que diz que o justo, a parte B, né, que diz que o justo viverá pela fé. Irmãos, isso começa a incomodar a Lutero. Lutero começa a ver como a igreja age e como a igreja está fora dos princípios da palavra de Deus. Nós podemos citar as indulgências. O que é as indulgências? A venda de indulgências aconteceu durante a Idade Média, onde se vendia a promessa de remissão dos pecados. A salvação divina era negociada, era vendida. A promessa da vida eterna era vendida. Nós sabemos que Cristo morreu por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós sabemos também que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós não podemos comprar a nossa salvação. Ninguém pode vender para nós
Ninguém pode vender para nenhum outro homem a salvação, porque ela é dom de Deus, ela é de graça. Deus nos amou primeiro, nós sempre falamos isso aqui nas nossas aulas, que Deus, Ele nos amou primeiro, e através desse amor, nós passamos a amar a Deus, nós passamos a nos regozijar naquilo que agrada a Deus. Então não há nada que o homem faça para receber esse dom, essa graça, a promessa da eternidade. Lutero, ele ficou incomodado na forma como a igreja romana da época estava vivendo, estava praticando. Então nós precisamos entender também de que a palavra de Deus, ela confronta o homem, e ela estava confrontando a Lutero. Lutero, então, ele cria as suas 95 teses para fazer um debate sobre como a igreja estava sendo conduzida. Ele queria que a igreja voltasse ao princípio das Escrituras. Vamos ver os princípios da reforma protestante, aquilo que os reformadores, como Lutero, defendiam. Nós temos que lembrar que as palavras são em latim, como está na sua revista aí, sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide e sola Deo gloria. Vamos entender um pouquinho? Solas quer dizer somente. As 5 frases, elas são latinas, que surgiram para enfatizar a diferença entre a teologia reformada protestante e o que a igreja romana estava vivendo. A sola, como eu disse antes, ela vem do latim que significa somente. Então, as 5 solas. Vamos começar pela sola fide, somente a fé. Este princípio afirma que o homem é justificado única e exclusivamente pela fé. Preste bem atenção. Sem o acréscimo das obras do mérito humano. Nós não temos nada que nós façamos que irá nos ajudar. Somente a fé. Não há nenhum trabalho que eu faça que pode me ajudar. Somente a fé em Cristo. E é por meio dela que nós teremos fé em Cristo. As 5 solas, elas não foram inventadas por Lutero. Já estavam na Bíblia. Somente a fé. Então, alguns versículos que Lutero se baseou para escrever essas 5 solas. Somente a fé. Em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Lutero se baseou em versículos na palavra de Deus. Lutero, ele tinha a palavra, ele queria voltar, que a igreja voltasse para o princípio que era as Escrituras como regra de conduta, regra da vida do cristão, regra do direcionamento que a igreja deve ter. Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Sola Escritura, somente a Escritura. A Escritura é a única regra de fé
e prática da igreja, e o protestantismo aceita as doutrinas de sua inspiração. Então, as escrituras, elas são autoridade, elas são inerrantes, a clareza, a necessidade, e ela é suficiente. Somente as escrituras são fundamentos para a reforma protestante, ou seja, para a reforma da igreja, ela tinha que ter como autoridade as escrituras. 2 Timóteo 3,15, e que desde a tua meninices sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Solos Christus, somente Cristo. Como forma de reação dos protestantes contra a igreja romana e contra os sacerdotes que afirmavam ter uma posição especial, ou seja, alguns homens, alguns sacerdotes da igreja romana diziam que tinham uma posição especial, afirmavam que eles eram mediadores entre Deus e o homem. Nós sabemos que o único mediador entre Deus e o homem é Cristo. O único que pode nos ajudar é Jesus Cristo. Somente Cristo. Nós temos que lembrar que o homem, ele busca muito o seu centro das coisas, o centro do mundo, o centro do universo, mas Cristo é o centro. Cristo é o centro das Escrituras. Cristo é o centro de nossas vidas. Nós devemos buscar a Cristo, nós devemos nos parecer com Cristo, seguir os passos de Cristo. Ouvir o que a palavra fala a respeito de Cristo, do que Ele nos ensinou, para que possamos fazer a vontade de Deus. João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, ninguém pode fazer nada sem Cristo. Tudo devemos centralizar em Cristo. Sola gratia, somente a graça. Além da graça ser um atributo de Deus, e também do próprio Cristo, o Espírito Santo que aplica a graça no coração do pecador. Nós estamos falando só da graça comum, né, que nós temos, mas sim dessa graça especial que é a vida eterna. A graça especial por meio do qual o homem é regenerado, justificado, somente pela graça, somos justificados, irmãos. Somente pela graça, somos santificados, aleluia. Somente pela graça, recebemos os dons espirituais e talentos para servirmos como cristão. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então, somente pela graça. Como eu disse antes, não há nada que façamos. Não há nada. Às vezes a gente deve sim fazer obras, deve sim trabalhar, deve sim ajudar as pessoas que são necessitadas, mas isso não é garantia de salvação. Somente a graça de Deus que nos alcançou, que nos abençoou, que teve misericórdia de nós, somente pelo sacrifício de Cristo na cruz, que morreu por nós, para que essa graça nos alcançasse
e nos transformasse, e nos santificasse, e nós formos justificados por ela. Amém, irmãos? Nós, adolescentes, entendemos agora que através da reforma protestante, agora houve um grande divisor ali, em que nós voltamos à palavra de Deus. Por isso que a Bíblia, ela sempre estará com o povo de Deus. A palavra de Deus sempre deve estar com o povo de Deus. Nós lemos aqui alguns versículos mostrando como a palavra nos dirige, como a palavra nos orienta. O que nos orienta não é o desejo dos homens, mas sim a palavra de Deus. Por isso que nós sempre recorremos à palavra de Deus, para que ela nos dirija, para que ela possa nos ajudar. Nós temos dito isso muitas vezes, é por isso que existe a escola bíblica dominical, para que você, adolescente, juntamente com a sua família, possa assistir às aulas, possa ler a palavra de Deus e possa ser orientado por ela. Amém? Existiu também outros reformadores, como João Calvino, John Quinos. E é importante a gente saber que eles também foram perseguidos na igreja. Nesse caso, a igreja perseguiu a igreja, né? E esses homens, eles defenderam a palavra de Deus, eles não recuaram, sofreram muito, mas conseguiram a vitória. É por causa desses homens que hoje existem as nossas igrejas, é por causa desse homem que nós voltamos a ter a palavra de Deus como a nossa, para nos dirigir, para nos guiar, para colocar a igreja sempre no rumo que Cristo assim determinou. Que você, adolescente, possa entender que a nossa vida, ela precisa também de uma reforma que vai vir como a vida de Lutero, através da palavra de Deus. Esta reforma, ela vem somente pelas Escrituras, não por algo que a gente crie ou por alguma coisa que a gente ouviu falar, de alguém que parece ter certeza do que estava falando. Nós temos que lembrar, o coração do homem enganoso, mas Deus, ele teve planos para Lutero. Lutero teve vários planos para a vida dele. Talvez ele não tinha sonhado no que Deus ainda tinha colocado na vida dele, né, nos caminhos que ele ia percorrer, como os outros reformadores. Mas, irmãos, temos que pensar também que Deus também tem planos na nossa vida. Ele quer que a nossa vida seja reformada, Ele quer que nós trilhamos o caminho que foi ensinado por Cristo. Que você, nesta manhã de domingo, possa fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre como você tem sido na igreja. E que você possa pedir ao Senhor que transforme a sua vida, para que você possa ser também um instrumento, como Lutero foi, nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar para encerrar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sempre levantado homens e mulheres, ó Pai, para trabalhar na Tua casa, Senhor, e através da Sua palavra, ó Pai, transformar as vidas, Senhor. Que o Senhor possa continuar, ó Pai, abençoando a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa estar fortalecendo a Tua igreja. Que o Senhor esteja, Senhor, com cada família, abençoando e guardando, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.